E aí, meu caro aluno, você viu aí nessa aula de número 23, você aprendeu sobre as propriedades da tabela periódica, as propriedades periódicas, né? Em tabela periódica, parte 2. Agora, vamos fazer aquela breve revisão e aí você ter sucesso na sua atividade de sala, não é isso mesmo? O que é que nós aprendemos? Sobre as propriedades periódicas. E entre elas você aprendeu sobre raio atômico. O raio atômico quer dizer quando você pega dois elementos químicos iguais, que de um núcleo ao outro, raios quer dizer o diâmetro dividido por 2. Então, a metade do diâmetro. E na tabela periódica, os elementos químicos que estão no mesmo período, o raio atômico aumenta da direita para a esquerda. E no grupo ou família, o raio atômico aumenta de cima para baixo, não é isso mesmo? Ok? Outra propriedade periódica que nós estudamos foi a energia de ionização, que os elementos químicos no mesmo período aumenta a energia da esquerda para a direita e na família ou grupo de baixo para cima. A eletronegatividade apresenta a mesma variação em relação à energia de ionização. Porém, o significado, você sabe, né? Energia de ionização, a energia necessária para que átomos se transformem em íons. Então, em compensação, a eletronegatividade é a propriedade que o átomo tem de atrair elétrons um do outro. Quanto mais à direita da tabela periódica, no mesmo período, significa dizer que os elementos químicos são mais eletronegativos. E quanto mais acima da tabela periódica, nas famílias, é que aumenta essa eletronegatividade. Eletropositividade. Então, olha só, eletro e elétron, né? Eletropositividade, só lembrando aqui, é o inverso da eletronegatividade. Eletropositividade é a tendência que os átomos têm de se tornarem positivos, como os metais. Então, quanto mais para a esquerda da tabela periódica do mesmo período, mais a eletropositividade aumenta. E no mesmo grupo ou família, quanto mais abaixo, mais a eletropositividade aumenta, né? Nós vimos também a variação do raio atômico em uma família ou grupo, hein? Lembrando que é muito importante você aprender sobre a variação do raio atômico em uma família ou grupo, que diz o seguinte: em um grupo, o raio atômico aumenta de cima para baixo. Por quê? Porque existe um aumento do número de camadas eletrônicas, de camadas ocupadas por elétrons. Então, olha aí, o lítio tem número atômico 3. E você vê o sódio, que está mais abaixo, número atômico 11, o raio tende a aumentar. E o rubídio, que tem número atômico 37, todos estão na mesma coluna vertical, porém os raios se tornando maiores, né? Então, você verifica aqui com relação ao período. Em um mesmo período, o raio atômico aumenta da direita para a esquerda. Por quê? Porque para o mesmo número de camadas ocupadas, os elementos situados à esquerda possuem uma carga nuclear menor. Então aí, meu caro aluno, agora, o que eu desejo a você? Realizem aquela atividade de sala e tenham sucesso, mas não esqueça que eu estarei de volta para fazer os devidos comentários a respeito de cada questão e garantir o seu nível de conhecimento. Beleza? Sendo assim, você vai se tornar, quer dizer, um aluno mais conhecedor da tabela periódica, porque em uma aula você conheceu tudo sobre os elementos químicos, a organização dos elementos químicos na tabela periódica. E nesta aula você aprendeu sobre as propriedades que aqueles elementos químicos apresentam quando eles estão dispostos, sejam em períodos
ou seja, em famílias na tabela periódica. Beleza? Boa sorte e voltaremos já já. Olá, que legal, hein? Realizou a sua atividade de sala? Você está bem concentrado, ou então mais ou menos concentrado, mas você está tranquilo de que realizou a sua atividade de sala conscientemente, lendo o enunciado, ok? Interpretando as alternativas e assinalando aquela que está devidamente correta. Vamos lá então, ora, aqui na questão de número 1, o que é que diz a questão de número 1? Considerando um grupo ou família na tabela periódica, podemos afirmar que, em relação ao raio atômico, letra A, ele diminui com o aumento atômico do número atômico devido ao aumento do número de elétrons. Letra B, diminui à medida que aumenta o número atômico devido ao aumento da força de atração que existe no núcleo. Letra C, não sofre influência da variação do número atômico. Letra D, aumenta à medida que aumenta o número de elétrons no nível L. Ou letra E, aumenta com o aumento do número atômico devido ao aumento do número de camadas. Então, observando, meus caros, vocês viram que lá na revisão, vários comentários foram feitos a respeito das propriedades, entre elas, do raio atômico, tá certo? E sendo assim, qual alternativa você assinalou mesmo? Lógico, se você assinalou que a resposta correta seria a alternativa é porque, considerando um grupo ou família da tabela periódica, posso afirmar em relação ao raio atômico que ele aumenta com o número atômico devido ao aumento do número de camadas. Então, sendo assim, parabéns para aquele que assinalou a letra E. Mesmo assim, vamos lá no comentário. Olha aí a letra E, tá certo? Então, você viu que variação do raio atômico nos elementos representativos, aqueles do grupo A, né? Aqueles que terminam em SP. Então, ok. Que na família, o número atômico aumenta de cima para baixo. Mas acontece que o raio atômico, ele vai diminuindo o aumento do raio atômico, olha só, no sentido da esquerda. Isto tem a ver com o número de elétrons, o número atômico que ele apresenta, diminuindo o seu raio ou aumentando o seu raio, respectivamente. Tá certo? Mas aí assim eu convido você agora para se ligue no Enem e vamos lá na questão de número 2. Na questão de número 2, diz o seguinte: no ar que respiramos, existem os chamados gases inertes. Trazem curiosos nomes gregos que significam o novo, o oculto, o inativo. E, de fato, são todos de modo inerte, tão satisfeito em sua condição que não interferem em nenhuma reação química. Por isso que eles são inertes. Ele não se combina com nenhum outro elemento químico e justamente por esse motivo ficaram sem ser observados durante muitos séculos. Porém, só em 1963 que um químico, depois de longos e engenhosos esforços, conseguiu forçar o estrangeiro, quer dizer, o xenônio, que é um gás nobre. E aí o xenônio foi forçado a combinar-se fugazmente
com flúor ávido e vivaz, e a façanha pareceu tão extraordinária que ele foi conferido o prêmio Nobel, não é isso? E aí, olha só, 1963, devido à raridade dos átomos dos elementos gases nobres, eles serem inertes, não reagirem com ninguém. Então, o teste foi feito aí com o xenônio, né? E com o flúor. Diante desse enunciado, dessa questão, vamos ao que se pede. Qual propriedade do flúor justifica sua escolha como reagente para o processo mencionado, ok? No enunciado dessa questão. Então, a propriedade do flúor, será que ele apresenta, foi favorável, justifica pela sua densidade, pela sua condutância, pela sua eletronegatividade, pela sua estabilidade nuclear ou pela temperatura de ebulição que ele apresenta? Aí eu pergunto a você, observando o enunciado, meu caro aluno, o comentário que foi feito, que justificou o prêmio Nobel naquela época, qual a alternativa que você escolheria como a resposta certa? Letra A, B, C, D ou E? Aí sim, olha só, se você escolheu que a resposta correta trata-se da eletronegatividade, parabéns, hein? Olha aí, os dois, o xenônio e o flúor. Então, eles têm o quê? Eletronegatividade, que justifica o fato de, ok, experimentalmente, o cientista ter obtido sucesso. Vamos agora no comentário. O comentário, por quê? Que foi a letra C, a eletronegatividade escolhida, é que o xenônio, ele possui baixa tendência para doar ou compartilhar elétrons para que ele se ligue a outro elemento químico. E este deve possuir uma grande capacidade de atrair elétrons, ok? Assim sendo, a formação da ligação covalente, quer dizer, por emparelhamento, para garantir a estabilidade desse elemento, entre ele e o flúor, entre o flúor e o xenônio, ocorre devido ao quê? A grande eletronegatividade do flúor, que é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. E aí sim, se você observar, por que ele é o mais... Olha, ele está lá no grupo 17, que começa exatamente com flúor, cloro, bromo e iodo. E se você sabe que na mesma família ou grupo, a eletronegatividade aumenta de baixo para cima, naquela mesma família, quem é o último elemento daquele grupo, daquela família? Claro que é o flúor. Portanto, na tabela periódica, nós sabemos que o flúor é o elemento químico mais radioativo que apresenta-se. Beleza? Então, esse foi o comentário da questão de número 2. E aí, partiremos agora para mais uma questão. Se liga no Enem, que é a questão de número 3 dessa atividade de sala. A respeito do enunciado dessa questão, dizemos o seguinte, ó. O cádmio presente nas baterias pode chegar ao solo quando esses materiais são descartáveis de maneira irregular no meio ambiente ou quando forem incinerados, ou seja, quando forem queimados. Diferentemente da forma metálica, os íons de cádmio 2+, são extremamente perigosos para o organismo, pois eles podem substituir os íons de cálcio 2+, ocasionando uma doença degenerativa nos ossos, tornando-os muito porosos e causando dores internas nas articulações. Pode ainda inibir as enzimas ativadas pelo cátion zinco 2+, que são extremamente importantes para o funcionamento do rins. E aí a figura mostra a variação do raio de alguns metais e seus respectivos cátions. A figura mostra aí, ó,
sobre, olha, o cálcio, o sódio, o cádmio, o alumínio, o zinco. O cálcio 2+, o sódio 1+. E aí, olha, o cádmio 2+, então o alumínio 3+, e o zinco. Significa, comparando os átomos neutros com os íons respectivos desses átomos, nós temos aí, olha, os raios dos atômicos e os íons e os raios iônicos. Comparando o cálcio, que é do átomo neutro, 197 ppm, e do íon, 100 ppm. O do sódio, 191, e o do sódio iônico, 102. Cádmio, 152, cádmio iônico, 103. Alumínio, 143, alumínio íon 53, zinco, 137, 83, na forma de íon. E agora, com base no texto, a toxicidade do cádmio em sua forma iônica é, consequentemente, desse elemento, devido a ele apresentar baixa energia de ionização, que favorece a formação do íon e facilita sua ligação a outros compostos, possuir tendência de atuar em processos biológicos mediados por cátions metálicos com cargas que variam de +1 a +3. Possuir raio e carga relativamente próximos aos de íons metálicos que atuam no processos biológicos, causando interferência nesses processos. Letra D. Será que apresentar raio iônico grande, permitindo que ele cause interferência nos processos biológicos, em que normalmente íons menores participam? Ou letra E. Apresentar carga +2, o que permite que ele cause interferência nos processos biológicos, em que normalmente íons com carga menor participam. Observando o que você viu em relação aos raios atômicos e raios iônicos, lendo as alternativas, então você chegou a que resposta, meu caro aluno? Vamos ver então? Olha só. Com base no texto, a toxicidade do cádmio em sua forma iônica é consequência desse elemento químico do cádmio possui raio e carga relativamente próximos aos dos íons metálicos que atuam nos processos biológicos, causando interferência nesses processos. Não é isso? E aqui exatamente o que consta no comentário. A letra C, por quê? Porque a maioria dos processos biológicos ocorrem pela interação do tipo de encaixe chamado de chave-fechadura. E a ilustração mostra de que os raios iônicos do cálcio 2+, de 100 ppm, e do cádmio 2+, 103, eles têm valores quase idênticos, além da carga igual. Assim, justifica-se que o cádmio pode literalmente entrar no lugar do cálcio. Ok? Então, diante disso, meu caro aluno, que legal, hein? Você viu que não vale a pena somente conhecer a localização dos elementos químicos, localizar os elementos químicos, em que período ele está, em que família que ele está, mas sim as propriedades que os elementos químicos apresentam quando estão isolados ou quando estão interagindo com outros elementos. Apesar de sabermos que existem os gases nobres, que eles são inertes. Eles não gostam de se unir com outros elementos químicos, porque já estão estáveis em algumas particularidades, como você viu no caso do xenônio, com o flúor, enfim. Mas esperamos que nessa aula tenhamos contribuído para você, com você, no aprendizado da tabela periódica, ou seja, na classificação dos elementos químicos. Mesmo assim, se prepare, porque nós teremos já, ok? Nós teremos mais aulas pela frente, tá bom? Em cada aula, uma curiosidade esplêndida, e você, com certeza, se tornará um pesquisador, porque gostar de química é gostar de aprender ciências, né? Que são o quê?
ciências, as descobertas, os conhecimentos que existem na natureza. Boa sorte para você e parabéns pela participação na nossa aula, ok?